sou Herbert de Moura e hoje eu vou contar como eu criei o personagem O Retalhador. Muitos me conhecem e o Retalhador nasceu como um desafio que um primo meu me fez há quase 20 anos atrás, cerca de 2002 para 2003. Nessa época, no melhor estilo escritores Robert E. Howard e H.P. Lovecraft, o qual quando faziam publicações na antiga revista Strange Tales, contos feitos naquelas brochuras que inspiraram até aquele filme Pulp Fiction, eles se correspondiam por cartas. E esse meu primo, Irineu Neto, eu e ele somos muito amigos desde a nossa infância, nos anos 80. E por um motivo do destino, ficamos afastados por muitos quilômetros, mas desde os anos entre 89 e 90, graças ao telefone e principalmente a cartas, que ficou mais periódico a partir de 95, começamos a trocar muitas ideias. E ele é um grande desenhista, tem umas ideias que eu já falei para ele que ele tem que tirar da gaveta e fazer verdadeiros contos, ou mesmo criar personagens ou histórias, porque ele é formidável nesse sentido. Mas vamos voltar aqui ao momento de como foi criado esses personagens. O meu primo chegou em 2002 e disse assim, ele me chama de Britão. Ô Britão, Britão, eu tô com um conto aí, precisamos criar um livro no melhor estilo do Senhor dos Anéis. Aí eu falei assim, mas como assim? Ele falou assim, olha, eu tô com uma ideia aí, onde vamos criar uma saga interplanetária. No futuro próximo, vamos mostrar personagens do Brasil. Personagens que... Por que acontece? Chega desse negócio de ficar usando personagens do exterior. Vamos usar coisas aqui que tem no Brasil, que há possibilidade. Aí eu peguei e falei assim, bom, isso é uma boa ideia. Aí ele falou assim, olha, eu tenho todo um enredo aí pra gente criar esse livro, mas preciso que crie personagens. Então aquilo ali, por cartas, ficou aquela coisa. Eu bolava uns personagens, mandava para ele. Alguns eu vou falar que nesse documentário eu tenho uns esboços, o qual vocês vão ver daqui a pouco. Foram muitos personagens que foram criados. E as coisas foram indo. Eu achei até um barato quando ele mandou uma determinada carta e falou assim, olha, um dos personagens que eu estou bolando vai ser um anjo com uma crise existencial. Imagina, um anjo com uma crise existencial é uma coisa que eu não tinha lido em canto nenhum. Como que ele bolou essa ideia, até hoje eu não sei. Mas eu sei que aquilo ali me trouxe muitas ideias, e as coisas foram indo, e as coisas foram avançando. Eu sei que depois de um ano, ele tinha, até hoje ele é muito atarefado, ele é blogueiro, tem muitas coisas para fazer, e ele não é que ficou na gaveta, mas ele partiu para outras ideias, para outros projetos. E eu fiquei com aquela coisa, aquela ideia poderia dar certo. As coisas foram avançando, eu fui refinando alguns personagens, e a partir de 2005 para 2006, eu falei assim, olha, quer saber um negócio? Se um dia eu tiver a tecnologia, eu mesmo vou escrever dentro do que eu tinha desenvolvido, que eu tinha feito um rascunho, tudo. Vou escrever e vou fazer um romance. O romance é uma história com início, meio e fim. Aí as coisas foram avançando, eu já estava com meu filho já bebê, de bebê ele já tinha virado uma criança.
e continuei assistindo e lendo cada vez mais livros. E quando chegou agora, cerca de 2017, eu tenho um primo de consideração, que ele é o meu brother, o Leandro dos Anjos. E ele chegou assim para mim e falou assim: Olha, você desenha tão bem, por que você não faz um desenho de um determinado personagem que eu queria ver se eu faço pixels com ele para um jogo de videogame que eu estou desenvolvendo no computador? Aí o que que aconteceu? Então tá bom. Aí ele falou assim: Pô, tá vendo como tu desenha bem? Por que que você não volta a desenhar? Seria uma boa. E há muitos anos eu vinha no trabalho também conversando com um amigo meu chamado Ângelo Blanco, que ele também é um ótimo desenhista, cantor, compositor, e ele falava assim: Olha, você deveria investir nisso aí, tem potencial. Aí eu comecei a redesenhar, a fazer mais uma refinada no material. Algumas pessoas próximas de mim acharam que aquilo ali era muito mirabolante, outros, é completamente insano. Mas havia material, havia o potencial, e eu vejo assim: não é perfeito. Eu concordo, tem muito clichê, tem muita ideia reaproveitada, mas a melhor, para quem desenha ou para quem já criou alguma coisa, a melhor coisa que tem é você tirar da gaveta. É trazer à existência aquilo ali que estava só uma ideia num papel. Porque um papel está em branco. Então, se você pega aquele papel e escreve ou desenha, você já colocou a sua ideia no papel. Agora, fazer funcionar é outros 500. Aí foi se passando um tempo, aí eu dominei a tecnologia de desenhar no aparelho, né? Criar vida. Aí eu tinha um personagem meu que eu criei em 94 chamado Big Brown. E ele foi o primeiro curtinha que eu fiz, de cerca de 1 minuto. Quando eu vi que aquilo ali estava funcionando, eu falei assim: olha, eu quero muito dominar essa tecnologia. Quem sabe isso não funciona. Aí, graças a Deus, eu fui me empenhando e eu consegui ver aquele personagem em funcionamento. Modéstia à parte, ó, a cena que o Overdose morre, por exemplo, eu queria que fosse igual a cena que o Dick Jones morre no filme do Robocop. E quem assistir aquela cena Tem e ver o uma cena aí desenho... que eu vou colocar aí pra vocês verem a cena do Dick Jones morrendo pro Robocop. Nas imagens a seguir, vamos ver inspiração versus realização. Vou mostrar algumas cenas de como eu me inspirei e como eu realizei, começando com o videoclipe da Madonna Rain. Agora vejamos cena do Dick Jones morrendo no Robocop e o Overdose morrendo. Cena de tiroteio Bang Bang Sunset Riders. Frank Miller, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Capa do Batman, o Cavaleiro das Trevas, também do Frank Miller. Jornal Nacional. Então, voltando ao Big Brown. O Big Brown foi um personagem que eu criei em 1994. Mais precisamente em outubro. Na época eu era muito influenciado por alguns cartoons que eu via da Turma da Mônica, juntamente com alguns personagens que eu via grafitado na parede. Aí é uma espécie de mascote. Eu vejo ele como um adolescente esperto, porque eu sempre gostei de personagens espertos. Por exemplo, o Pica-Pau. Tem gente que não gosta. Eu gosto pra caramba, porque eu acho que o personagem, principalmente de um cartoon, né, de um desenho que a pessoa está assistindo, tem que ser inteligente. Não adianta ser um personagem bobo. Bobo pra quê? Ah, mas as pessoas têm que ser boas. Claro, com certeza. As pessoas têm que procurar ser boas.
mas não podem também ser boba, porque qual vai ser a graça você ver um personagem que quebra a cara do início ao fim? Mil vezes melhor um personagem que leva uma pior no início, mas no final sai dando risada ou sai por cima. Então, são alguns conceitos que eu sempre admirei. Mas aí, continuando a minha saga, em 95, quando eu estava trabalhando na Clipper Transportes e já estava no colegial, atual ensino médio, eu conheci uns caras que desenhavam muito bem. Tem um que é até ex-encarregado, amigo meu também, chamado Marcelo Aldrin. Ele me ajudou bastante a refinar o meu traço, o desenho. E eu tenho uma pasta de desenhos que em outra ocasião ou em um outro vídeo eu posso apresentar, mas na minha página HM Arts vocês podem conferir. São desenhos que eu fiz naquele período e foi um dos momentos meus mais criativos. Eu sempre gostei de desenhar. Olha, se tem uma coisa que eu gosto é de assistir desenho e desenhar. E eu gosto de filmes também, gosto de quadrinhos. Quem me conhece sabe que eu gosto pra caramba de quadrinhos. Mas eu gosto de tudo isso aí. Mas o mais legal de você que lê é que assim, a gente sempre tem umas ideias, assim, pô, se eu estivesse fazendo isso, eu poderia fazer de outra maneira ou chegar em outro ponto. Então, continuando. Oi, pessoal, então, que eu tava gravando, eu decidi aparecer nesse vídeo. Continue. Então, para todos que leem quadrinhos, com certeza, muitas vezes a pessoa tá lendo, principalmente quando é uma super saga, e fala assim, caramba, por que terminou desse jeito? Poderia terminar de outra maneira. Então, o que acontece? É o contra-argumento para uma direção que às vezes a gente não concorda. Isso também acontece também quando a gente vê séries de TV, filmes, novelas. Mas o que acontece? Muita gente só quer assistir, ou então só fala para um outro. Mas o que acontece? O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente tem que pegar, colocar no papel e tirar do papel, tirar da gaveta. Então o que acontece? Eu comecei então a desenvolver, a dar um refino naquilo que eu estava dizendo. Tinha bolado aquela ideia, nunca tinha escrito nada. Até hoje eu ainda vejo assim que não só esse, mas como vários outros, porque nesse making off aí, nesse documentário, vocês vão ver que são dezenas mesmo de personagens que eu consegui desenvolver. Alguns são clichês, outros não. Mas com tudo isso, eu cheguei à conclusão o seguinte, que havia um potencial de fazer um livro. Mas um livro, eu ia ter que fazer um investimento, eu ia ter que refinar, talvez pagar alguém para tirar todas as arestas que havia, afinal, eu era um aventureiro de primeira viagem, um marinheiro de primeira viagem. Mas o que eu observei? E se eu fizesse um desenho ou um curta-metragem sobre isso? Eu já tinha desenvolvido anteriormente uns 8 curtas-metragens de 1 minuto, mas baseado em cartoons, mas nunca tinha feito nada de ação. Aí eu peguei e falei assim, bom,